Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você gostaria de entrar na vida eterna, no reino de Deus? O que é que precisa fazer? Jesus Cristo teve essa pergunta por um certo homem e a sua resposta lê-se em Mateus 19, versículo 16 e 17. No versículo 16 lemos: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: Porque me chamas bom? Como diz na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, está claro, na vida eterna, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus? Você então não ouviu, talvez na sua igreja, a dizer que a lei de Deus foi abolida? Você não ouviu a dizer que a lei de Deus foi pregada na cruz? É verdade, então, que precisamos guardar os mandamentos de Deus? Isso é uma pergunta vital, pois afeta a sua vida diária. Seja na sua casa, seja no seu trabalho e negócio, ou seja na sua vida social. É uma pergunta que está atrás, lembrem-se bem, é uma pergunta que está atrás da causa de todos os problemas e dificuldades e sofrimentos que existem hoje. Você sabia que os 10 mandamentos não começaram no monte de Sinai, com Moisés? Você sabia que os 10 mandamentos têm estado em vigor, em pleno vigor, desde que a vida humana foi criada pela primeira vez, isto é, quando começou a existir pela primeira vez na Terra, durante os tempos de Adão e Eva. Queridos irmãos, a desobediência aos 10 mandamentos são a causa, ou é a causa principal de guerras. É a causa principal de sofrimento. E a causa principal de triste morte de pessoas neste mundo, desde o dia de Adão. As pessoas dizem: olha, se Deus existisse, Ele parava com este sofrimento. Mas nós, irmãos, é que somos a causa deste sofrimento. A causa do sofrimento não é culpa de Deus. Ou é fácil apontar o dedo e acusar Deus. É tua culpa, é culpa de Deus, porque não para os sofrimentos. Nós, os seres humanos, é que estamos a causar os sofrimentos. Queridos irmãos, aqui vemos um ensino falso ao qual o cristianismo hoje em dia se apega e se agarra fortemente. Por exemplo, dizem: a antiga aliança era os 10 mandamentos. Ou dizem: Jesus Cristo veio para estabelecer uma nova aliança com somente graça e promessas. Queridos irmãos, isto é um falso ensino comum. Isto é dizer que temos liberdade de fazer o que queiramos fazer e sem certamente qualquer lei espiritual a governar as nossas vidas. Pondo de outra maneira, o mundo cristão diz: só a graça é que te salva agora. Ou no mundo cristão diz: nenhum mandamento é necessário hoje em dia. Isto é um ensino diabólico que leva você a acreditar que a lei de Deus é dura, cruel, escravizadora. E visto que foi Deus que deu a lei,
então é culpa dele. E depois há aqueles que acreditam que os 10 mandamentos são iguais ou são parte da lei ritualística de Moisés. Que os 10 mandamentos não existiam até Moisés e que duraram apenas até Cristo. Que mal entendido. Sim, que mal entendido. Que distorção da verdade bem clara sobre a lei de Deus. Precisamos entender. Pessoas que dizem isso estão adorando Deus em vão. Pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando o adversário, Satanás, com as suas ciladas. Estão sendo iludidas e enganadas. E não têm qualquer perspectiva de receber a herança eterna no reino de Deus se continuarem com essa prática de desobediência às leis de Deus, a todas as leis de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 7 a 9. Jesus Cristo diz, citando Isaías, e diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O cristianismo hoje em dia está a seguir estas doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Estão a guardar tradições de homens. E disse-lhes ainda, Jesus Cristo disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Queridos irmãos, as pessoas deste mundo, os cristãos deste mundo, estão a rejeitar as leis de Deus. Veja em Mateus, versículo 7, Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que diz a Jesus Cristo Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, Jesus, entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para entrar no reino de Deus, temos que fazer a vontade do Pai Celestial. Em Judas, capítulo 1, versículo 3 a 4, sim, Judas só tem um capítulo, por isso Judas 3 e 4, Judas 3 e 4, lemos: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares-vos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim, Judas está a dizer, eu queria escrever acerca da nossa salvação, mas, diz assim, me senti obrigado a falar convosco para batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E depois diz no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente, os quais deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios, que transformam em libertinagem, em dissolução, em libertinagem, a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano
e Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, isto é um aviso de Judas, que esta libertinagem, esta liberdade irrestrita, este abuso de privilégios por causa da graça de Deus, este abuso, fazendo com que pessoas dizem que têm licença para fazer o que parece certo aos seus próprios olhos, de acordo com a sua consciência humana, isso é uma libertinagem, isso é uma condenação aqui, porque estão negando a Cristo. Por isso vemos que as pessoas já estavam a seguir esta atitude de libertinagem, de desobedecer às leis de Deus, debaixo da desculpa da graça. E isso já acontecia a partir do primeiro século. Estavam a transformar a graça de Deus em privilégio irrestrito para desobedecer à sua lei. E eles então voltavam-se para a sua consciência humana como guia. Um dos grandes males, por isso estamos aqui a falar, que é o raciocínio humano à parte de Deus. Esta sociedade hoje em dia, queridos irmãos, em que país é que você esteja, esta sociedade hoje em dia faz a mesma coisa. Sim, faz a mesma coisa. Não querem obedecer a Deus. Em todos os lugares vê-se o espírito de desobediência. Os púlpitos continuam pregando: Jesus aboliu a lei de seu pai. Ou continuam dizendo que não é necessário obedecer a Deus. Mas a Bíblia diz: você não pode nascer de novo. Você não pode entrar no reino de Deus, a não ser que reconheça e se submeta à autoridade e ao governo de Deus em sua vida. Discordar ou argumentar com Deus, ou usar raciocínio humano para fugir dos mandamentos claros da Bíblia, não nos levará a lugar algum. Deus é o supremo Criador e supremo legislador. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem perfeita sabedoria e entendimento. Ele deu-nos uma lei perfeita. E por isso podemos ter absoluta confiança em Deus, isto é, absoluta fé em Deus, e depender na sua opinião. A opinião dele não é só uma opinião, é a sua lei, que ele nos cometeu em escrito na Bíblia. E por essa razão, porque as pessoas não se cometem, não se comprometem, não obedecem a Deus, por isso temos más notícias. Por isso temos doenças. Por isso temos sofrimento. Por isso temos guerras. Por isso temos medo do nosso futuro, de guerras. Por isso temos politiquices. Por isso temos conflitos e competição nos negócios. Então porquê que, irmãos, há brigas nas nossas casas? Brigas que levam ao divórcio e a separação entre pais e filhos e que causam grande estresse, depressão e ansiedade? Porquê? E estas brigas, estas zangas, estas lutas, estas ações que alguns querem assassinar outros e sei lá que mais, que se lê nas notícias.
estas notícias todas más? Queridos irmãos, são por causa da desobediência à lei de Deus. Você tem medo de olhar e ver isto claramente, como as coisas realmente são? Você tem a coragem de reconhecer o fato que estamos trazendo estas dificuldades todas na vida, este medo, esta preocupação, esta depressão, esta mágoa, este sofrimento, este vazio em nós próprios, por causa da nossa própria culpa. Queridos irmãos, existe uma razão porque é que há este sofrimento. Existe uma razão porque é que há estas tristezas. Existe uma razão porque é que há esta depressão em tantas pessoas. Então você está pronto a prestar atenção ou vai negar a verdadeira causa? Ou vai aceitar a verdade de Deus? Deus pôs em moção, isto é, Deus pôs em movimento leis espirituais para a nossa felicidade, para o nosso bem. E para que as nossas dores e problemas não venham a acontecer. Para não termos essas dores e problemas. Por causa das leis de Deus, se são aplicadas corretamente. Mas as nossas dores e os nossos problemas são o resultado direto da nossa rejeição e transgressão das leis espirituais de Deus. Então você vai dizer, mas a minha igreja diz que posso desobedecer às leis de Deus. Ou a minha igreja diz que as leis de Deus foram pregadas na cruz e por isso não preciso obedecer às leis de Deus. Ou por outro lado você vai dizer, olha, isto é uma questão religiosa e teológica e não tem nada a ver com a minha vida prática de dia a dia, a minha vida que é uma realidade que eu estou a ter de dia a dia. Mas irmão, obedecer às leis de Deus tem tudo a ver com as más notícias, ou digamos assim, desobedecer às leis de Deus tem tudo a ver com as más notícias, com a inquietação social, com os nossos problemas na nossa casa, com a nossa depressão e ansiedade na nossa vida. Queridos irmãos, estamos a falar da transgressão da lei de amor, do amor de Deus, do verdadeiro amor de Deus. Um amor de cuidado e carinho para com o próximo. Não estou a falar deste amor ridículo que as pessoas dizem, olha, é só amor. Estou a falar de cuidado e carinho de uns para com os outros, que é uma intenção espiritual. Deus é amor, irmãos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lemos claramente. Vamos ler então. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus vive sempre de acordo com a sua lei espiritual, a lei de amor. No capítulo 5 do mesmo livro, 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Ora, os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, não são penosos. Deus declarou que todos nós temos que viver debaixo dessa lei. Mateus 22, versículo 36. Mateus 22,
versículo 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é a essência da lei de Deus, a lei de amor. 4 mandamentos apontando ao amor para com Deus e outros 6 mandamentos apontando para o amor para com o próximo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8, Tiago, capítulo 2, versículo 8, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E veja no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qual é o ponto dos 10 mandamentos que você tropeça mais? Lembrem-se que estes 10 mandamentos, estas 10 leis espirituais, são resumidas numa só palavra: amor. Exatamente, amor. Verdadeiro amor de Deus. O amor, o cuidado para com o próximo. Mas o problema é que nós somos carnais, como lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação, a tendência carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito, o pendor da carne, a inclinação da nossa mente carnal, não está sujeita à lei de Deus. Nem pode estar. Somos pessoas carnais. Não somos espirituais por natureza. Somos carnais. E por isso leia também em Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, isto é, que nos foi dado. Precisamos do Espírito Santo de Deus para termos o amor de Deus, para guardar as 10 leis de Deus. Temos esse amor? Vejam também em Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É bem claro, irmãos. Com este amor espiritual, podemos executar ou podemos cumprir a lei de Deus. Mas nós não temos este amor espiritual porque muitos de nós não temos o Espírito Santo de Deus. Então, como é que podemos ter o Espírito Santo de Deus? Veja em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu fui batizado, por isso eu tenho o Espírito Santo.
Mas há outra condição aqui. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus nos dá o seu Espírito se nos arrependermos. E vejam também Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, ou deu, aos que lhe obedecem. Temos que obedecer às leis de Deus. E por isso precisamos nos arrepender e obedecermos às leis de Deus. Estamos arrependidos? Estamos realmente a obedecer às leis de Deus? Seja quais for. Qualquer uma dessas 10 leis espirituais. Veja também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque o Espírito nos ajuda a obedecer à lei de Deus e por isso a lei não é contra estas coisas. Por isso, este fruto estará na nossa vida se temos o Espírito Santo de Deus. Estes atributos do Espírito Santo de Deus são o que nos permitirá obedecer aos vários pontos espirituais de sua lei espiritual de amor. Por isso, precisamos de ter demonstrado na nossa vida resultados de que estamos a praticar os mandamentos de Deus e recebemos então o Espírito Santo após o arrependimento e o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. E estes resultados precisam ser demonstrados na nossa vida para podermos nascer de novo, isto é, para sermos ressuscitados na ressurreição e para termos a vida eterna. Os 10 mandamentos são uma lei espiritual que é inexorável, isto é, que é inflexível, que é imparável e que é eterna. A lei de Deus é uma lei que é amor. E o cumprimento desta lei é amor. É uma lei em moção, em movimento. Para quê? Para a nossa felicidade. Para produzir tudo o que seja bom. Tudo que nós tolamente negamos a nós mesmos. Os 10 mandamentos são, obviamente, inteiramente diferentes e separados da lei ritualística de Moisés, que eram apenas um código de leis físicas e não de leis espirituais. Como lemos ao início deste sermão, em Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16. E para sublinhar, vou ler de novo. Mateus 19, versículo 16. Que Jesus Cristo disse, quando lhe perguntaram, que farei eu para alcançar a vida eterna? Jesus Cristo disse ao fim do versículo 17, se queres, porém, entrar na vida eterna, está claro, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Jesus Cristo disse que a obediência
aos mandamentos de Deus é um pré-requisito essencial para recebermos o dom da vida eterna. Sim, somos justificados com Deus pela fé. Não estou a dizer que não é isso. Não estou a dizer que a fé não é importante. Somos justificados, somos feitos justos perante Deus por causa da fé, mas uma vez que estamos justos, agora temos que manter, temos que retribuir essa graça, obedecendo aos princípios de Deus, à vontade de Deus. Sim, Ele nos perdoa de graça nas condições que nós nos arrependamos e que acreditamos que Ele nos vai ajudar e tenhamos fé nisso. Mas tem que haver um verdadeiro arrependimento. Então Jesus Cristo obedeceu à lei? Está claro que sim. Vejam Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo nunca pecou. Se tivesse pecado, nunca poderia ter sido nosso Salvador. Jesus Cristo nunca quebrou um dos 10 mandamentos. Porque, ao fim de contas, irmãos, sabemos que o pecado é quebrar a lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não pode ser mais claro. O pecado é a transgressão da lei. E Jesus nunca pecou. Sim, Jesus foi carne física, com natureza humana, a mesma que nós temos. Vejam em Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Quando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, isto é Jesus Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mas aqui vemos que Jesus Cristo participou comum conosco na carne e sangue. Ele igualmente participou desta natureza humana. Ele foi carne física com natureza humana, a mesma natureza que nós temos. Mas Jesus Cristo venceu. Porquê? Porque ele foi gerado do Espírito Santo de Deus, tal como você e eu podemos ser gerados pelo Espírito Santo de Deus. Se nos arrependermos, acreditamos, isto é, praticamos e somos batizados pela autoridade de Jesus Cristo. Isto é, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus Cristo teve este poder, o poder do Espírito Santo de Deus, trabalhando nele. Veja em João, capítulo 5, versículo 30. João, capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, disse Jesus, na forma porque ouço, julgo.
O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Mas Jesus Cristo disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Ele admitiu que não podia, não tinha a força de obedecer à lei de Deus pelo seu próprio poder. Ele precisou do Espírito Santo de Deus, da ajuda do Espírito Santo de Deus, da força do Espírito de Deus, para ele vencer as fraquezas da carne. Em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 10. João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. As palavras que Jesus Cristo disse, como por exemplo, entrar no reino de Deus precisa de obedecer às leis ou mandamentos, não estou a dizer por causa de mim mesmo, mas foi o Pai que permanece em mim, que faz estas obras, que me deu estas palavras, que me indicou o que dizer. Jesus Cristo era o porta-voz. Era aquele que estava a dar-nos as palavras do Pai. Mas diz, é o Pai que permanece em mim. Como? Através do Espírito Santo de Deus. O Pai estava nele pelo poder, pela essência do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder que ativou Jesus Cristo a guardar os mandamentos de Deus perfeitamente. E esse é o poder que estará em nós se nos arrependermos e tiver fé em Cristo e formos batizados pela autoridade de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Veja em João capítulo 14, no mesmo capítulo, versículo 17. Diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode ver, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo que nos dá esta força e que nos vai gerar, uma vez que recebamos o Espírito Santo após o batismo, para estar em nós. E vejam no versículo 23 também, de João 14. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isto é o Pai e o Filho. Como? Através do poder, da essência, desta força, desta capacidade, deste sentimento, deste Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito que é o Espírito de Jesus Cristo. Porque só há um Espírito. Este poder estará em nós. Mas sim, irmãos, há condições. Primeiro, temos que nos arrepender dos nossos pecados anteriores. Temos que reconhecer e abominar, odiar totalmente a desobediência do passado. A desobediência às leis de Deus e parar de pecar. Segundo, precisamos reconhecer, acreditar em Jesus Cristo, isto é, ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, que derramou seu sangue para apagar os nossos pecados, os seus pecados e os meus pecados, e reconciliar-nos, você e eu, com o Pai. E terceiro, Jesus Cristo ordena o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, é pela autoridade de Jesus Cristo. A autoridade é dele e ele ordena o batismo nas águas. Para quê? Para redimir, para a remissão dos nossos pecados e como um símbolo do nosso sincero e completo compromisso a nos arrependermos e mudarmos a nossa vida. Em Atos 2, versículo 38, como li há pouco, mas vou ler de novo, Atos 2, versículo 38, diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito
Santo. Após estes pré-requisitos que Deus então promete dar-nos o seu Espírito. Promete, esta é a promessa do Pai, como um dom gratuito. Recebemos o Espírito Santo após a imposição das mãos. Vejam em Atos, capítulo 8, versículo 18. Atos 8, versículo 18. Vamos ler o versículo 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro e disse, concedei-me também a mim este poder, etc. Mas vemos que receberam, os cristãos recebiam o Espírito Santo de Deus pela imposição, e está clara a oração durante essa imposição, das mãos de um dos verdadeiros servos de Deus. Neste caso eram os apóstolos aqui. Hoje em dia são os ministros de Jesus Cristo. Esta linhagem que seguiu desde os apóstolos até à Igreja de Deus hoje em dia, esta linhagem que foi passada, esta autoridade que foi passada aos ministros de Jesus Cristo, e esses que estão atuando pela autoridade de Jesus Cristo. É como agentes, representantes de Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa aí no meio dizer, olha, eu estou a batizar você em nome de Jesus Cristo. Não é simplesmente dizer as palavras, é que essa pessoa ter a autoridade, ser um representante com essa autoridade de Jesus Cristo. Em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18, vê-se que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falhou-se e diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, isso deu a instrução aos seus apóstolos, e os seus apóstolos passaram aos seus outros ministros, que foram ordenados, devidamente ordenados pela imposição das mãos, ordenados por uma ordenação especial como ministros, e essa ordenação especial, esses ministros depois passaram a outros, e há esta linhagem hoje em dia até à Igreja de Deus. E disse, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos. Discípulos quer dizer pessoas que praticam, que vivam, que estejam a praticar, a viver, a aprender os caminhos, o caminho de Jesus Cristo, a praticar, batizando-os para dentro do nome do Pai, que é Deus, e do nome do Filho, que é Filho de Deus, e o nome do Espírito Santo, que é Espírito Santo de Deus, para o nome de Deus, para dentro desta família de Deus, como lemos em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que toda a família é guardada no nome de Deus. Somos batizados para dentro deste corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, no nome de Deus. Igreja de Deus. Guardada no nome de Deus, por aqueles que têm autoridade, que foi dada a eles, através de Jesus Cristo, através desta autoridade que existe na Igreja, linhagem que passou de um para o outro, até hoje em dia. E por isso, Jesus Cristo tem toda a autoridade, Ele nos dá a instrução de batizar nas águas, Ele depois é que nos batiza com o Espírito Santo de Deus, como lemos em Mateus capítulo 2, versículo 11, que é Jesus Cristo que nos batiza, e assim Ele nos coloca em seu corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, e assim nos faz parte, através desta geração do Espírito Santo de Deus que recebemos, da família de Deus, que é guardada no nome de Deus. Só então é que você poderá guardar espiritualmente e corretamente a lei espiritual de Deus, na sua verdadeira intenção espiritual. Se você está a começar a perceber o quão desesperadamente você precisa ter a lei espiritual do amor de Deus,
os 10 mandamentos a ser cumprida, se você vê essa necessidade, lembre-se que obedecer às leis de Deus é a única maneira de alcançar a verdadeira felicidade e as bênçãos materiais e espirituais que você deseja. Se você tem esse desejo, o que é que você vai fazer acerca disso? Se você gostaria de entender melhor este assunto importantíssimo, e se você quer se comprometer a dar um passo decisivo no seu modo de viver, na sua vida, para finalmente poder entrar no reino eterno de Deus, a ressurreição, sim, se você está realmente preparado a fazer uma mudança na sua vida, a se comprometer e obedecer aos 10 mandamentos, que inclui o 4º, que é o sábado semanal, que é a obediência ao sábado semanal, ao 7º dia. Então, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo via a aba de contato no nosso site portugues.ucg.org, indo à aba de contato, e então entre em contato comigo para eu o aconselhar sobre como pode vir a ser um membro do corpo espiritual de Cristo.